A palavra psique e seus derivados são características comuns na língua portuguesa, mas psique também estava presente na Grécia Antiga, pois é o nome dado à deusa grega da alma. Psique, no entanto, era uma deusa relativamente incomum no panteão grego, pois não nasceu imortal, mas foi transformada em uma. Hoje, a versão mais famosa da mitologia de Psique vem do período romano, pois a história de Psique e Eros é um tema central em O Asno de Ouro de Apuleius. Vamos começar então, contando uma história de princesa, e como toda história de princesa, merece iniciar com Era uma vez. Psique era dita ser a mais jovem de 3 filhas nascidas de um rei e rainha gregos não nomeados. Embora todas as 3 filhas fossem extremamente bonitas, a beleza de Psique superava a de suas irmãs e, de fato, a beleza de qualquer outro mortal da época. A beleza de Psique, no entanto, era tão amaldiçoada quanto era uma bênção, pois enquanto suas irmãs estavam felizes casadas com outros reis gregos, homens observavam a beleza de Psique e não queriam se aproximar. Com o tempo, as pessoas começaram a adorar a bela Psique como se fosse uma deusa, e como resultado, o culto a Afrodite foi negligenciado. Nunca foi uma boa ideia irritar um deus grego, e quando seu culto foi negligenciado, a ira de Afrodite aumentou, e Psique se tornou o alvo dessa raiva, embora a princesa não tivesse feito nada de errado. Afrodite decretou que Psique agora se apaixonaria pelo homem mortal mais indigno e feio, e coube a Eros, filho de Afrodite, arranjar isso com suas flechas de ouro. Enquanto Afrodite estava conspirando, o pai de Psique também estava tentando planejar o futuro, e o rei consultou um dos oráculos de Apolo para descobrir qual seria o futuro de Psique. A proclamação dada pela Sibila, no entanto, nada fez para confortar o pai de Psique, pois, como se estivesse confirmando o plano de Afrodite, foi dito que Psique deveria se casar com um monstro. Com a proclamação dada, Psique agora tinha que planejar a cerimônia de casamento, embora não soubesse quem seria o noivo. Assim, no dia marcado, toda a festa de casamento subiu ao topo de uma montanha para guardar o noivo. Porém, nenhum noivo apareceu, mas em vez disso, a noiva foi abduzida do topo da montanha. Psique foi levada por Zéfiro, o deus grego do vento oeste, e voou para longe, antes que Zéfiro depositasse Psique suavemente dentro de um magnífico palácio. Zéfiro, no entanto, não havia abduzido Psique para si mesmo, embora estivesse perfeitamente de acordo com a natureza do deus, mas, em vez disso, Zéfiro estava trabalhando a pedido de Eros. Eros havia saído para fazer a vontade de Afrodite, mas quando observou a bela Psique, todos os pensamentos de puni-la desapareceram, pois o deus do amor havia se apaixonado pela bela mortal. Eros estava em uma situação difícil, pois, ao ir contra as instruções de Afrodite, ele não poderia deixar evidências dessa insubordinação chegar à deusa. Assim, Psique foi escondida no palácio, longe de olhares curiosos, mas Eros também não podia revelar quem ele era para Psique. Eros só aparecia para Psique à noite, quando a princesa não podia ver quem era o seu amante. Eros advertiu Psique que ela não poderia olhá-lo, pois o resultado seria a ruína de ambos. No palácio, Psique se tornou solitária, separada que estava de sua família e da companhia de outros. Eros assim arranjou para que as 2 irmãs de Psique viessem ao palácio, e Zéfiro as transportou para lá. Mas logo as irmãs de Psique ficaram com inveja, pois o palácio em que ela estava morando era superior a qualquer palácio mortal. A inveja das irmãs logo se manifestou com elas, insinuando que o amante desconhecido de Psique devia ser um monstro horrendo, com medo de mostrar seu rosto, assim como a Sibila havia profetizado anteriormente. Psique esqueceu completamente o aviso dado por Eros, e guiada pelas palavras invejosas de suas irmãs, arquitetou um plano para revelar a identidade de seu amante. Mantendo uma lâmpada coberta em seu quarto, Psique esperou até que seu amante tivesse adormecido ao seu lado, então cuidadosamente descobriu a luz da lâmpada. Psique ficou um pouco assustada ao descobrir que seu amante não era o esperado, mas sim um belo deus. Enquanto olhava para Eros, um pouco do óleo da lâmpada vazou e caiu sobre ele, acordando-o. Eros imediatamente fugiu do quarto e do palácio, irritado que Psique não tinha confiado nele,
mas também com medo das consequências que poderiam se desdobrar a partir de sua descoberta. Tendo perdido Eros, Psique voltou para casa, mas quando contou às irmãs sobre a identidade de seu amante, elas ficaram ainda mais invejosas, mas a inveja das duas acabaria por levar à morte delas. As duas irmãs de Psique tentaram substituir sua irmã como a fonte do amor de Eros, e ambas se lançaram do topo de uma montanha, chamando Zéfiro para levá-las a Eros, assim como o deus do vento havia feito com Psique. No entanto, Zéfiro ignorou os chamados das irmãs de Psique, e ambas caíram até a morte. Psique começou a procurar por seu amor perdido, vagando pelas terras conhecidas, mas é claro que Eros não estava na terra, e sim no palácio de Afrodite, pois Eros havia ficado doente, temendo ter perdido Psique para sempre. A doença de Eros teve um efeito devastador no mundo, pois sem a intervenção de Eros, ninguém estava se apaixonando. Isso teve um impacto até mesmo nos deuses. Afrodite, no entanto, não tinha inclinação alguma sobre por que seu filho estava doente ou como ele poderia ser curado, embora eventualmente a compreensão tenha surgido em Afrodite quando Psique apareceu em seu palácio. No entanto, a compreensão só deixou Afrodite zangada, pois Eros havia desobedecido suas instruções, e em vez de reunir o casal de amantes, Afrodite decidiu punir Psique. Tarefa após tarefa foi dada a Psique, com a princesa mantida como uma escrava virtual no palácio, sem saber que Eros estava em outra das câmaras no mesmo palácio. Psique orava para Deméter e Hera, e embora as deusas ouvissem suas orações, elas se sentiam incapazes de interferir nas ações de outra deusa olímpica. As tarefas dadas a Psique por Afrodite eram inicialmente simples, mas impossíveis de serem completadas por um mortal, como a tarefa sendo a de separar uma mistura de grãos de cevada e trigo em montes não misturados antes do amanhecer. No entanto, Psique encontrou ajuda na forma de dezenas de formigas, que incitadas por Eros a terem pena dela ajudaram e separaram a pilha para ela. Quando Afrodite encontrou suas tarefas impossíveis concluídas, a deusa decidiu atribuir tarefas mortais em vez disso. Primeiro foi a tarefa de coletar lã dos carneiros pertencentes a Hélio. Estes carneiros eram encontrados na outra margem de um rio perigoso, e eles em si eram violentos com estranhos, então Afrodite assumiu que Psique se afogaria no rio ou seria morta pelos carneiros. Porém, o deus rio Aquelou, filho de Oceano e Tétis, inspirou aos juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer: ó, donzela, não desafies a correnteza perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros da outra margem, pois, enquanto eles estiverem sob a influência do sol nascente, são dominados por uma raiva cruel de destruir os mortais. Quando, porém, o sol do meio-dia tiver levado o rebanho para a sombra e o espírito sereno do rio o tiver acalentado para descansar, podes atravessar sem perigo e encontrarás a lã de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores. A raiva de Afrodite continuou a crescer com cada tarefa concluída, e assim Afrodite enviou Psique para coletar água do rio Estige. O desespero pela impossibilidade da tarefa começou a dominar Psique, mas então o próprio Zeus, compadecido da situação, interveio e enviou uma de suas águias para coletar água para a princesa. Uma última tarefa é dada a Psique, uma em que Psique é ordenada a trazer um pouco da beleza de Perséfone do submundo. Na mitologia grega, nenhuma alma
e a princesa decide dar uma olhada dentro da caixa. Dentro, porém, não há beleza, mas sim um sono eterno, e quando Psique respira, ela imediatamente cai em um sono profundo. Desconhecido por Psique, Eros a tem ajudado em suas tarefas de sua cama doente, sem que Afrodite perceba, e agora, suficientemente bem para sair do palácio, Eros vem em socorro de sua amada e a reanima. Percebendo que a perseguição de Afrodite a Psique provavelmente seria interminável, Eros vai a Zeus e implora por sua ajuda. Eros havia causado muitos problemas a Zeus antes, mas comovido com o sofrimento de Psique, e também com o potencial de Eros ser menos disruptivo se ele se estabelecer e casar, e também útil na futura vida amorosa de Zeus, Zeus decreta que Psique e Eros devem se casar. Como resultado, Zeus torna Psique imortal e a faz a deusa da alma. Afrodite não ficou muito satisfeita com o desenrolar dos eventos, mas ela não tinha aliados entre os outros deuses olímpicos para ir contra o decreto de Zeus nesse caso, e eventualmente Afrodite é apaziguada. O banquete de casamento que se segue é equiparado a qualquer um dos banquetes que ocorreram antes, com Apolo tocando sua lira, Pan em sua flauta, e as musas entretendo. A união do amor e da alma, na forma de Eros e Psique, geraria uma filha, Edone, a deusa do prazer e da diversão. A lenda de Eros e Psique é considerada alegórica. Psique em grego significa tanto borboleta, como também alma. Não há alegoria mais notável e bela da imortalidade da alma como a borboleta, que, depois de estender as asas do túmulo em que se achava, após uma vida mesquinha e rastejante como lagarta, flutua na brisa do dia e torna-se um dos mais belos e delicados aspectos da primavera. Psique é, portanto, a alma humana, purificada pelos sofrimentos e infortúnios, e preparada, assim, para gozar a pura e verdadeira felicidade. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo, explorando juntos a história das civilizações.